Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda semana o Grupo Espírita Alta de Souza grava um estudo do livro Agenda Cristã. Nesta semana estamos apresentando o estudo do capítulo 30, intitulado Respostas à Pressa. Alguns conselhos de André Luiz que nos convidam a refletir um pouco mais sobre algumas questões do nosso dia a dia. O Grupo Espírita Alta de Souza fica na Rua João Cândido Brasil, número 335, no bairro Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira, 15 horas, toda quarta-feira, 18h15, com irradiação pela família, 19 horas, estudando um livro da série Da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. No momento estamos no livro Missionários da Luz. E às 20 horas, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho. E toda sexta-feira, 20 horas, tem um estudo online, ao vivo, num link que é apresentado no grupo de WhatsApp do Grupo Espírita Alta de Souza. Mas todos os nossos estudos começam com uma leitura inicial. Hoje estamos apresentando a leitura do livro Vida Feliz, capítulo 36. Assume contigo próprio o propósito de desincumbir-te bem de todos os teus compromissos, com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá beleza e sentido, melhor realizando. Todo serviço é nobre, por mais insignificante que seja, considerado, ou por mais humilde que se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. E vamos fazer nossa prece inicial. Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais. Rogamos vossas bênçãos, Senhor, sobre todas as pessoas que ouvirem e que compartilharem esse estudo. Que saibamos colocar em prática o que aqui aprendermos. Ilumina nosso entendimento, Senhor, fortalece nossa fé. Ajuda, protege-nos de todo o mal e ajuda-nos a sempre fazer as melhores escolhas. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, damos início ao nosso estudo. André Luiz tem uma série de conselhos muito oportunos para o nosso dia a dia. E o primeiro conselho do estudo de hoje é para evitar a impaciência. Quantos de nós não ficamos impacientes diante de determinadas situações? E André Luiz nos lembra: você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Sim. Emmanuel, numa certa ocasião, disse para o Chico Xavier que a média da humanidade já tem mais de 40 mil anos encarnando como ser humano na Terra ou em outros mundos. E lembremos uma coisa: nossa consciência existirá para sempre. É por isso que André Luiz usa a expressão: está diante de milênios sem fim. Então cultivemos um pouco a paciência. Sejamos um pouco mais pacientes diante das situações e desafios que a vida nos apresenta. Guarde a calma. Sim, é importante exercitarmos a calma. Porém, André Luiz nos alerta: fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Joana de Ângeles, no seu livro Vida Feliz, ela alerta para o perigo da hora vazia. Sim, tem um texto sobre a hora vazia, porque na hora vazia, os provérbios populares já diziam: cabeça vazia, oficina do diabo. Traduzido para termos espíritas, significa: ociosidade dá espaço para que espíritos inferiores nos transmitam sugestões negativas.
ou nos transmitam pensamentos negativos ou deprimentes, ou nos ajudem a enxergar, a refletir sobre coisas que nada agregam de valor. Então, cultivemos a calma, mas tentemos minimizar a ociosidade. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Preenchamos nosso tempo com uma leitura, com uma contemplação, ouvir uma música, mas não deixa muito espaço para sobrar pensamento negativo na cabeça. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Sim, um dia Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pensemos nessa frase de Jesus. E continuando, guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação. Procuremos cultivar o equilíbrio sempre. Refletir o que é bom e o que não é bom para nós. Porque decisões precipitadas, se entregar a paixões e desejos desenfreados, podemos acabar nos arrependendo muito. Podemos criar situações delicadas, desequilíbrios e situações que não sabemos como resolver. Numa certa ocasião, Chico Xavier queria ir a um determinado lugar que ele tinha sido convidado e Emmanuel não o aconselhou a ir a este lugar. Chico, não, mas eu vou lá com as melhores intenções, pensamento positivo. Chico, e aí o Emmanuel respondeu: ir é fácil. O problema é sair de lá. Para algum lugar que despertava impulsos inferiores. Eu não tenho maiores detalhes, porque o Chico não deu no seu relato, mas presumo que era um lugar que convidava a certos impulsos inferiores. Cultive a confiança. O sol vai reaparecer amanhã no horizonte e a paisagem estará diferente. Tem um texto de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, que ela diz que não devemos ter medo do futuro, ficar alimentando ansiedades e medos com relação ao futuro, porque a maior parte de nossos medos não se realizará. Façamos o nosso melhor no presente e nosso futuro ficará melhor, independente dos cenários externos. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Sim. Quando adquirimos a idade do livre-arbítrio, a idade da razão, quando entramos no reino humano, recebemos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio permite escolher nossos caminhos. Façamos boas escolhas. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos os outros possam viver sem você. Que lembrete! Eu conheci pessoas difíceis. Sabe aquela pessoa complicada? Você está perto dele, até quer ficar perto dele, quer ajudar. Mas é muito difícil convivência. Tenho 73 anos e ao longo da vida conheci várias pessoas muito difíceis. Todas acabaram sozinhas. Elas não tinham solidariedade. Então, façamos sempre o bem. Sejamos solidários. Exercitemos o respeito, a gentileza, um pequeno sorriso, um pequeno gesto fraterno. Mantém pessoas próximas a nós. Ninguém de nós gostaria de um dia estar sozinho e esquecido.
e os tem em grande número. A maioria deles, sim, tem quem tem o karma da solidão, mas muitos encontram a solidão porque são muito exigentes, muito difíceis, quando estão juntos aos outros. Mas André Luiz continua. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. Sim, todos nós precisamos de um momento para estar conosco mesmo, refletindo sobre nossas escolhas, refletindo sobre a vida, refletindo sobre o que fizemos, sobre que lições a vida nos legou, para nos dar forças para fazer melhores escolhas para o futuro. Dê movimento construtivo às suas horas, né? Ou seja, procuremos preencher o tempo realizando algo de útil para nós, para o semelhante, para a sociedade. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Essa frase diz o seguinte: não tenta assumir compromisso demais, porque você não vai dar conta e sua vida vai virar uma confusão. Acho que quem trabalha em ambiente empresarial já ouviu a frase de que tem pessoas que têm muitas iniciativas e poucas acabativas. O que isto significa? Tem gente que começa a fazer um monte de coisas, depois não dá conta e fica um monte de coisa largada pela metade. Se existe algo pior do que fazer mal feito, é largar pela metade. Que se gastou o tempo naquilo e desperdiçou aquele tempo porque não foi adiante. Então, saibamos preencher as nossas horas com equilíbrio e responsabilidade, não assumindo mais compromissos do que aquilo que somos capazes. Temos 24 horas por dia, das quais precisamos dedicar 6 a 8 para o devido descanso, para a recuperação de nossas forças. Devemos dedicar algumas para as refeições, algumas para o relaxamento, e assim, o restante das horas preenchamos com coisas úteis. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam em seu caminho. Nós somos pessoas que semeamos a paz ou somos pessoas que mais atrapalhamos do que ajudamos pessoas que chegam junto a nós? Pensemos nisso, porque não adianta eu procurar paz se eu sou uma pessoa que espalha conflito, problemas, situações delicadas às pessoas ao meu redor. Procuremos aprender a semear paz, a dar paz às pessoas ao nosso redor. E para terminar nosso estudo, tem um pequeno trecho de Joana de Ângeles muito útil para completar o que aqui falamos. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Experiência própria minha. Já enfrentei dificuldades várias. Sempre busquei o refúgio da prece, e pode não ser na hora, mas após várias preces, soluções começam a se delinear para contornar aquela situação. Então, onde a coisa está difícil,
O primeiro ato é uma prece. Uma boa dica para quem é espírita é no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma série de preces que André Luiz sugere. Porque quando a coisa está difícil, a gente não sabe exatamente o que dizer para Deus. Isso aconteceu comigo. E eu faço palestras em casa espírita. Né? Então, procura uma prece adequada àquele momento, leia a introdução, toda prece tem uma introdução lá, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois leia a prece e pense nela. E aí você vai conseguir fazer uma oração com suas palavras, pensando naquilo que leu lá. Então vamos encerrar nosso estudo com uma prece final. Pai querido, mestre amado, Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais. Graças vos damos por mais um estudo que aqui estamos gravando. Que esse estudo possa espalhar um pouco de luz, um pouco de fraternidade, um pouco de amor, um pouco de serenidade, um pouco de equilíbrio na vida de todos os que o ouvirem e de todos os que o compartilhar. Livra, Senhor, a todos nós de todos os perigos. Ilumina nosso entendimento, ajuda-nos a fazer as melhores escolhas perante a vida. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, encerramos nosso estudo. Assim seja.